Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, neste momento, dizer que você é muito bem-vindo ao meu canal. Quero pedir a você que já é inscrito em meu canal e, por gentileza, compartilhe os meus vídeos com um grupo, com pessoas que você conhece, no seu Face, no seu Twitter, no seu Instagram, pois a palavra de Deus é muito importante para a salvação de almas. E você fazendo isso estará me ajudando a proclamar a palavra do Senhor, né? Pedir também ao nosso Deus que interceda pelo nosso presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, que se encontra internado com algumas complicações em sua saúde. Que o Senhor Deus possa estender a mão sobre a vida do seu servo, que está lhe dando vitória, trazendo cura ao seu servo e ao Senhor, o excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente da República. Amém, irmãos? Devemos orar pelas autoridades, suplicar pelas autoridades. Amém? Nós desejamos que ele fique bom o mais rápido possível. Pois bem, hoje nós vamos trazer um tema de extrema importância, que fala sobre a elevação de Salomão e a construção do templo. Salomão, filho de Davi, né? Davi, um dos reis mais importantes na história da Bíblia, né? Escolhido pelo próprio Deus, ungido pelo próprio Deus, através do profeta, juiz e sacerdote Samuel, né? Davi não pôde construir o templo, e então quem construiu o templo foi Salomão. Então o Senhor honrou Salomão com esta grande tarefa, né? Essa tarefa assim espetacular, né? Que é a construção do templo. E o Senhor elevou Davi, né? Houve uma ascendência, uma elevação, né? Houve um ascendimento, escalada, subida, uma promoção, um avanço, uma evolução, uma melhora, né? Uma melhoria ao progresso, através do seu servo Salomão, né? Que era rei de Israel, que substituiu o rei Davi. Salomão teve a proeza, teve o privilégio, né? De ser usado por Deus para construir o templo. Pois bem, de forma que 1 Reis, no capítulo de número 8, o versículo de número 11, diz o seguinte: de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Ou seja, o templo estava cheio da glória de Deus, mas ninguém conseguia ver Deus. Até hoje ninguém nunca viu Deus, essa é a pura realidade, né? Mas a sua glória nós podemos sentir, assim como ali no templo de Salomão, a glória de Deus encheu o templo de tal forma que os sacerdotes que estavam no templo para realizar o culto de inauguração do templo não conseguiu desempenhar o seu serviço, de tão grande, de tão intensa que era a glória de Deus naquele lugar. Amém? Pois bem, vamos entrar no texto, que nós vamos falar um pouco sobre Salomão, sobre a construção do templo, sobre sua sabedoria, que se encontra em 1 Reis, no capítulo de número 6, a partir do número 29, do versículo 29, né? Nós vamos falar sobre esse texto, que fala sobre a ascendência ou elevação, ou sobre a subida ou avanço, né? Ou a melhoria na parte espiritual
do povo de Israel, através da construção do templo, né? Houve uma mudança muito grande, né? Depois da construção do templo, Deus começou a operar de uma forma gloriosa naquele lugar. Deus se agradou da construção do templo feita pelo seu servo. Ele usou o seu servo como instrumento, como ferramenta. Pois bem, continuando. 1 Reis, capítulo 6, versículo do 29 em diante. Deus deu a Salomão sabedoria. Bem, quando Salomão assumiu o lugar de Davi, o Senhor apresentou a Salomão e perguntou a Salomão o que ele precisaria, o que ele queria ganhar como recompensa por administrar o povo de Deus, como rei de Israel. E Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria para que eu possa administrar o povo. Aí o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Salomão foi um dos reis mais sábios que existiu na história da Bíblia. Salomão pediu sabedoria. Então Deus disse a ele: porque tu pediste sabedoria, te darei dinheiro e sabedoria. Tu serás o homem mais rico que o mundo já conheceu, de todos os tempos. Até hoje nunca teve um tão rico como Salomão. E o seu tesouro ninguém sabe onde está escondido, mas deve estar em algum lugar, né? Deve ter alguns segredos e Deus não quer que o homem saiba. Por isso ninguém nunca encontrou até hoje o tesouro de Salomão. Amém? Pois bem, então Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento. A pessoa precisa ter discernimento, né? Tem aquela história que ele julgou, que a mãe dizia que o filho era dela, a outra dizia que era da outra, e ficou aquela confusão, dizer que era de uma, dizer que era da outra. Então Salomão pega o menino, coloca sobre um altar, pega uma espada e diz que vai dividir ao meio, para dar um pedaço, uma parte do menino a uma mulher e a outra parte a outra. Aí a verdadeira mãe cai sobre o chão e suplica para que ele não faça isso. Então aquela que caiu sobre o chão e suplicou era a verdadeira mãe. Veja a sabedoria de Salomão. Claro que ele não ia partir a criança, ele só queria descobrir quem era realmente a verdadeira mãe. Então ele pegou e entregou a criança à verdadeira mãe. E a outra mãe, que dizia que era a mãe sem ser, foi punida. Então Deus deu a ele sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Ou seja, Salomão era um homem rico em conhecimento. A sua mente e o seu coração tinham um conhecimento fora de série. A Bíblia chama de extraordinário, amém? Que seria como você contar a areia do céu. Você não conseguiria contar o conhecimento que Salomão tinha, amém? Então, pois bem, e essa sabedoria e esse discernimento, né, extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar, fez Salomão se tornar um dos reis mais sábios da história do mundo, né? Até hoje nunca houve um rei tão sábio como Salomão. Número 30, ou versículo 30. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Então veja só, os reis do Egito não chegavam nem perto, nem 10% da sabedoria que Salomão tinha. Era um homem sábio, era um homem que sabia resolver os problemas, conflitos, era um homem que sabia resolver conflitos com o povo de Israel. Foi um reinado próspero, mas um reinado justo, com integridade, com justiça, né? Então isso é importante. Não adianta você querer reinar de forma incorreta, porque não vai dar certo. Só existe um jeito de você reinar com sabedoria, é você pedindo ela a Deus. Só que tem sabedoria a Deus. O homem tem inteligência, mas não tem sabedoria. A sabedoria que nós temos é dada por Deus. O Tiago é bem claro que nós devemos pedir a Deus a sabedoria que vem do alto.
Amém? Não é ser esperto, não é esperteza, não é querer tirar proveito das pessoas, é ser sábio, é ter sabedoria. Versículo 31. Ele era mais sábio do que qualquer homem, mais do que os Esraitas, os Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Idarda, filho de Maol. E a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Então, esses homens aí, antes de Salomão, eram considerados os mais sábios, mas ele passou à frente deles em sabedoria, né? Tá entendendo? Ele bateu o recorde de sabedoria em sua época. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Veja só, 3.000 provérbios e 1.005 cânticos ele compôs, né? Ele, além de ser rei, de ser sábio, ele era levita e compositor. Amém, irmãos? É muita sabedoria, né, irmãos? Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros, ou seja, ele sabia o nome de cada planta. Salomão era muito sábio. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e aos peixes, ou seja, ele sabia os segredos, ele sabia o funcionamento de cada réptil, de cada animal, entendeu? Ele sabia os segredos, o tipo de doença que eles passariam a uma pessoa. Então ele tinha uma sabedoria sobre esses animais grande, um conhecimento, vamos usar a palavra conhecimento, né? Essa é uma matéria que não me diz respeito, então não tenho muito conhecimento nisso. Então ele tinha um conhecimento muito grande dos animais, amém? Então ele era tipo assim um médico veterinário que cuida dos animais hoje, né? Ele tinha esse dom, né? Número 34, versículo 34. Homem de todas as nações vinha ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Então as pessoas procuravam Salomão para pedir conselhos, né, irmãos? Quando a pessoa é sábia, então as pessoas lhe procuram para pedir conselho. É por isso que você tem que pedir a Deus sabedoria. Tem muita gente hoje pedindo carro, pedindo casa, pedindo riqueza, né? Pedindo emprego com salários altíssimos, né? Querendo abraçar o mundo com as mãos e pedindo a Deus, em vez de pedir sabedoria, como Salomão, que foi um dos reis mais sábios que o mundo já conheceu, pediu a Deus. Veja só no capítulo 1, do versículo 4, o que diz: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, os israelitas eles foram levados cativo para o Egito e passaram 400 anos lá presos, né? Veja que é baseado nesse versículo que nós sabemos que eles passaram mais de 400 anos como escravos, né, do rei egípcio, né, de Setim e de Ramsés e outros antes, né, porque foram 4 gerações, quase 5 gerações que eles passaram, como escravo, né, sendo oprimido pelo faraó. No 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Amém? Então foi no mês Ziv. Mês Ziv significa luz, é um mês de muita luz ou de muito brilho. Amém? É um mês da primavera. Amém? É o mês da primavera. E você sabe que a primavera, ela representa o nascimento de um novo ciclo, né? Entendeu? Ela está mudando de ciclo. É o nascimento das vegetações, das plantas, das flores, né? É onde o frio está indo embora, né?
e vem uma forte presença, né, do sol. O sol ele aparece, né, mais forte, né, mais brilhante, e as flores, as aves começam a florir, né, e com o brilho do sol as flores ficam a coisa mais linda do mundo, né? Então aí essa época aí traz prosperidade desde o início. É a fase da abundância, da fertilidade, é a estação do despertar, do rompimento de velhos padrões, cedendo lugar à abertura para a criatividade e a vida. Então, Salomão aproveitou a primavera, porque era uma época que não chovia muito, para a construção do templo. Por quê? Não se pode construir nada chovendo, né? Fica difícil você fazer uma construção chovendo. Até hoje, quando você está construindo alguma coisa, quando começa a chover, você manda logo o pedreiro parar o serviço, porque a construção não vai ficar boa. Você está ali assentando um tijolo, rebocando a parede, a chuva bate em cima e desperdiça todo o material. Então é melhor você esperar que passe aquela chuva, né? Que o sol venha, para que você comece a trabalhar com construção. Imagine você trocar um telhado de uma casa chovendo, né? Então vai molhar todos os objetos que estão dentro da casa. Aí não pode, tem que ter a época certa de construção. Então Salomão usou o mês Ziv, né, que significa luz, né, que significa, além de significar luz, era o mês da primavera, onde se faz sol, onde as flores, onde as aves florescem, né? Florescem e fica uma coisa linda, né? São as águas, os pés de árvores que você olha, toda florida, flores de todas as cores diferentes, né? É uma coisa realmente espetacular, linda, né? Você vai logo bater uma foto porque você acha a coisa bonita, né? Então ele escolheu uma época excelente para a construção do templo, né? Tudo isso é planejamento de Deus. Em tudo Deus tem um propósito. Até na época em que você vai construir a sua casa, Deus lhe dá o propósito, a data certa. Tudo vem na hora certa, quando você está em sua presença. Mas quando você não está na presença de Deus, geralmente você faz e depois dá problema. Sempre traz um probleminha, essa é a realidade. Então, se você ainda não tem conhecimento de Deus, se você ainda não tem Deus como seu Senhor, essa é a hora de receber o Senhor na sua vida, porque Deus quer tornar em você um grande construtor, um grande ganhador de almas, né? Entendeu? Um grande missionário, um grande pregador, um grande pastor, um grande obreiro para a casa do Senhor. Mas para isso é necessário que você se entregue a Ele, né? Se entregue totalmente, de corpo e alma, no altar do Senhor, né? Senhor, eu sou teu, faça de mim o que o Senhor achar melhor. Pois bem, continuando. 1 Reis 6:11. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Amém? Então, tudo que Deus prometeu a Davi cumpriria-se em seu filho Salomão, se ele obedecessem a Deus, né? Davi teve alguns vacilos na sua vida. Todo mundo vacila, todo mundo comete algum pecado que desagrada a Deus. Salomão e Davi cometeu alguns pecados, né, graves, né, que desagradou a Deus, mas ainda assim Deus o perdoou, apesar de ter tido consequências, Deus o perdoou. Mas tinha algumas coisas que Deus tinha prometido a Davi que não teve condição de Davi de concretizar na vida de Davi. Uma foi a construção do templo, né? Uma delas foi a construção do templo. E as outras, você pega a Bíblia, dá uma pesquisada, que você encontra, não só na vida de Davi, como na vida de muita gente. Por exemplo, Moisés não entrou na terra porque desobedeceu. Em vez de tocar, bateu na rocha, né? Então,
teve muitas pessoas que perderam bênçãos por falta de obediência a Deus, por desacreditar em Deus. Então, se ele fizesse tudo de acordo com a vontade de Deus, o que ele prometeu ao seu pai Davi se cumpriria nele, em Salomão. 13. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Então, quero dizer a você que é o povo de Israel, Deus nunca abandonou vocês, porque ele fez essa promessa a Salomão, e Salomão cumpriu à risca. Tudo que Deus pediu, Salomão fez da forma que ele fez. E Deus disse, se ele fizesse, ele não sairia do meio do povo de Israel, dos israelitas, ou seja, não abandonaria Israel. Então Deus nunca abandonou Israel, Deus nunca vai abandonar Israel. O povo pode até abandonar ele, mas ele nunca vai abandonar. Cabe a vocês agora aceitar ele como Messias, né? Que em massa, que os hebreus em massa vêm aceitar ele como Messias, porque ele fez essa promessa e essa promessa está sendo cumprida. Deus está sempre do lado do povo de Israel. Agora, é necessário que o povo de Israel também dê um passo para Deus, reconhecendo Jesus como Messias e como Senhor de suas vidas. Poucos israelitas reconheceram isso, mas ainda falta uma grande massa do povo de Israel, um grande povo, uma grande nação, ainda uma grande parte da nação de Israel se entregar ao Messias, reconhecer o seu poder e reconhecer que ele é filho de Deus, né? A morte de Cristo é o suficiente para eles reconhecer isso, mas eles não quiseram ainda reconhecer. Para encerrar, e assim Salomão construiu o templo. E assim Salomão construiu o templo, né? O templo de Salomão, até hoje, ninguém nunca conseguiu construir um templo como Salomão construiu, né? Era tudo, a maioria das peças eram banhadas a ouro, né, irmãos? Uma coisa realmente tremenda, fora de série, né? Salomão se tornou o homem mais sábio que o mundo já conheceu e construiu o templo. Isso é apenas uma breve palavra, né? Não é uma palavra assim completa da vida de Salomão, mas é uma introdução reduzida para que você entenda mais ou menos, né, quem foi que construiu o templo, de quem ele era filho de Davi, né, e por que ele construiu o templo. Dá mais ou menos, né, para nós entendermos um pouco da vida do rei Salomão, o rei mais sábio do mundo. Peço a você que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.